No início de 1978, Carlos Villagrán, que desde o início da série interpretava o Kiko no Chaves, deixa a série. Os motivos reais nunca foram oficialmente divulgados, e inúmeras hipóteses foram levantadas na tentativa de explicar sua saída. O que é certo é que Villagrán e Roberto Gomes Bolanhos, criador da série e intérprete do personagem título, nunca mais retomaram a amizade que mantinham desde o início dos anos 70. Em 1977, quando da saída de Villagrán, o jornal mexicano El Universal publicou uma matéria que explicava as razões da rusga entre Villagrán e Bolanhos. Segundo o periódico, a saída do Kiko deu-se por diferenças criativas. Durante as filmagens de um episódio piloto, que abriria a temporada de 1978 do programa, Villagrán teria considerado o conteúdo do programa como repulsivo e deixado a equipe na sequência. Contudo, o jornal não dizia qual era o conteúdo do episódio em questão. Villagrán, até hoje, recusa-se a comentar esse assunto. Mas não publicou nem mencionou nada acerca de seu conteúdo. Isso seria fruto de um acordo entre a diretoria do periódico com altos executivos da Televisa, que desembolsaram uma quantia substancial em dinheiro para evitar a publicação deste roteiro. É dito que cópias do tal roteiro sobreviveram, guardadas por funcionários do jornal. O episódio piloto chegou a ser gravado, e mesmo editado, para a posterior apresentação perante os executivos da Televisa. É dito que eles teriam ficado horrorizados com o conteúdo. Um diretor de programação, à época, a gravação original deste episódio foi destruída pela Televisa. Contudo, uma cópia clandestina foi feita por um funcionário da emissora. Essa cópia teria sido vendida para um colecionador argentino em 1996, numa transação que teria envolvido algo em torno de 4.000 pesos. O depoimento a seguir é um compêndio de declarações de alguns funcionários da Televisa que, à época, foram submetidos à exibição do programa. Todos eles pediram para não ser identificados. Poucos chegaram a ver o episódio finalizado e editado, e alguns destes já vieram a falecer. A partir da temporada de 1974, o Chaves foi ganhando destaque na programação da Televisa, e conseguindo cada vez mais sucesso junto ao público. Bolanhos, porém, artista inquieto que era, queria introduzir mudanças no programa. Poucos sabem, mas à época, Bolanhos fazia planos de fazer alguns episódios de terror e abandonar os humorísticos. Durante a temporada de 1976, Bolanhos tenta introduzir alguns desses elementos no Chaves. Neste ano, vai ao ar o célebre episódio em que Chaves, Kiko e Chiquinha entram na casa de Dona Clotilde, e lá, descobrem que ela era, de fato, uma bruxa. Originalmente, o roteiro previa que a incursão deles à casa da bruxa realmente aconteceria, e a descoberta deles teria implicações em episódios futuros. Executivos da Televisa interviram e impuseram um final que foi ao ar. Tudo não passava de um delírio das crianças. Ainda nesse ano, vai ao ar um episódio em que as travessuras e trapalhadas de Chaves fazem com que vários moradores da vila comam insetos embebidos em gasolina. O roteiro original previa um programa mais sombrio e grotesco, mas novamente foi alterado por diretores da Televisa. Nos 2 anos seguintes, Bolanhos continuou a introduzir elementos sobrenaturais, de horror ou mistério, nos episódios do Chaves. Episódios como aquele em que as crianças assistem um filme de terror, e a saga dos espíritos zombeteiros são frutos dessa influência de Bolanhos. No início de 1978, Bolanhos decidiu mudar radicalmente o programa. O Chaves, a partir de então, seria um programa de comédia com elementos de horror, mirando um público mais adulto. Mal comparando, algo semelhante à série de filmes Evil Dead. Ele escreveu um episódio piloto nessa linha, que chegou a ser filmado e exibido aos executivos de programação da Televisa. A reação foi absolutamente negativa. Os executivos vetaram terminantemente a mudança de rumo proposta por Bolanhos. Carlos Villagrán, o Kiko, ficou tão horrorizado com o resultado final do episódio que deixou a série. A seguir, uma sinopse do conteúdo de tão controverso episódio. Essa sinopse foi escrita a partir de diversos depoimentos de funcionários da Televisa que chegaram a ver o programa finalizado e editado, ou que participaram da gravação, ou mesmo que tiveram acesso ao roteiro. Eu chavo de Oxo,
La Prison de Dona Florinda, remake. O episódio começa com Chaves brincando no pátio da vila, indo para lá e para cá em um patinete. Kiko sai de sua casa, vê Chaves brincando e faz expressão zangada. Vai até ele, e segura o guidão do patinete com as duas mãos. Segue-se um diálogo. Chavo, quem te deu permisso para tocar mi joguetes? La moto estava tirada aí em outro pátio e o Kiko fica mais zangado. Não me importa, Chavo, devolve-me mi scooter aqui. Ato contínuo. Kiko puxa o patinete bruscamente, derrubando Chaves. Kiko deixa o patinete no chão. Chaves levanta, pega do patinete, empunha-o e avança sobre Kiko. A hora solo verás uma coisa, carrilera de ternera. Kiko corre e grita mami. Neste meio tempo, seu Madruga sai de sua casa, e toma o patinete de Chaves, impedindo que ele acerte Kiko. Dona Florinda vem para o pátio, apressadamente. Mamá, queria pegar-me com o patinete. Dona Florinda dá um tapa em seu Madruga. Diz, vamos tesouro. Não te unas a esta chusma. Volta para dentro. Kiko aplica o tradicional chusma em seu Madruga, e também volta para sua casa. Nesse momento, um primeiro plano de seu Madruga revela que seu nariz está sangrando. Ele tenta estancar o sangramento, sob o olhar preocupado de Chaves, mas sem sucesso. Ambas as narinas deitam uma grande quantidade de sangue, até que seu Madruga cai no chão do pátio. Corta para Kiko, Chiquinha e Chaves na escada da vila. A iluminação do cenário sugere ser noite. Os três choram muito. Eminência. Chaves, cada personagem possui um modo característico de chorar, mas neste momento, não. Eles choram de forma comum, aos soluços. Esse plano dura aproximadamente 1 minuto. E mensagem parecendo como: Io no hice esto. E estou mirando. La prisión. Botaram na tela. Em seguida, chegam o professor Girafales e seu Barriga, acompanhados de 2 policiais. Eles dirigem-se à casa de Dona Florinda. O professor bate na porta, ninguém atende. Ele chama: Dona Florinda, por favor abra la puerta. Não há resposta. O professor abre a porta, os policiais entram, e saem com Dona Florinda algemada. Seu rosto exibe uma imensa apatia enquanto os policiais a levam. Kiko, ao ver sua mãe sendo levada, desespera-se, tenta atacar os policiais, mas é contido por seu Barriga. Dona Florinda nem parece tomar conhecimento da situação, mantendo sempre a expressão apática e o olhar vazio. Kiko, seguro por seu Barriga, chora muito e balbucia mãe algumas vezes. Depois que os policiais deixam a vila, levando Dona Florinda, seu Barriga tenta consolar Kiko, mas ele corre para casa. Segue-se um diálogo entre seu Barriga e professor Girafales. Que a tragédia mais horrível tu vimos aqui, senhor Barriga. É-se verdade, professor. Deveria haberlo visto venir. La causa de la muerte? Dom Ramon foi boxeador em sua juventude. Los golpes que recebió lhe provocaram um hundimento em el crânio. La bofetada que o lhe propinou a Dona Florinda causou um trauma em essa região. Tuvo uma hemorragia cerebral. Que horrível tragédia, senhor Barriga. Quem se hará cargo de los arreglos del funeral? E eu me encargo de todo, professor. Não se preocupe. Te quedarás aqui com los ninos? Si. Seu Barriga deixa a vila. Professor Girafales entra na casa de Dona Florinda. Chiquinha e Chaves continuam sentados na escada. Agora, pararam de chorar, apenas olham fixamente para o vazio. Dona Clotilde sai de sua casa e vem em direção às crianças. Ela usa uma roupa diferente do que costumamos ver, uma espécie de roupão preto com vários símbolos bordados em vermelho e roxo. Nesse momento, os depoimentos são contraditórios. Há quem afirme que Dona Clotilde traz consigo um livro semelhante a uma Bíblia. Uma fonte descreve que Dona Clotilde vai até a escada e conversa, aos cochichos, com Chiquinha. O que há consenso é o conteúdo que vem na sequência. O pátio da vila está vazio, a iluminação é
mais tênue do que na sequência anterior, provavelmente sugerindo que a noite está mais avançada. Uma panorâmica pelo cenário mostra as escadas vazias, em seguida o centro do pátio, onde está desenhado um grande pentagrama vermelho, e em seguida Chiquinha sentada à porta de sua casa, abraçando os joelhos. Seus pulsos estão enfaixados, e as bandagens sujas de algo que parece ser sangue. Então, começa a ventar no pátio. Ouvimos um estrondo, é a porta da frente se abrindo. Corta para um reaction shot de Chiquinha, seus olhos estão arregalados, sua boca entreaberta, uma expressão de puro horror. Ouvimos o som de algo pegajoso. Nunca é possível ver claramente o que ou quem entrou no pátio, mas planos breves, de no máximo um segundo, mostram uma figura magra, enrolada num pano branco, deixando atrás de si um rastro de uma substância pegajosa, aparentemente negra. A figura aproxima-se. Novo reaction shot de Chiquinha, agora ela sorri. A partir daí, os depoimentos novamente tornam-se contraditórios. Há quem afirme que a fita só apresentava estática depois dessa cena. Outros afirmam que não, mas não souberam dizer o que acontecia depois. Outros preferiram apenas não dizer nada. O que é certo é que o episódio teve péssima recepção junto aos executivos da Televisa. Não se sabe exatamente o que ele tinha em mente, mas funcionários da Televisa que tiveram acesso a fragmentos do conteúdo, por meio de anotações que Bolanhos fazia em seus cadernos, ou mesmo em conversas com o Chespirito, dizem tratar-se de um material absolutamente sombrio e perturbador. Obviamente inadequado para um humorístico infantil. O conteúdo desses fragmentos, porém, permanece desconhecido.